Alô, alô, boa noite, boa tarde, bom dia a todos e todas que estão ouvindo. Hoje a gente está indo aqui para a nossa segunda edição do CenaCast, ok? Mais uma edição que eu vou estar falando sozinho, não sozinho, mas sozinho, entendeu? Quem entendeu, entendeu. Onde a gente vai estar falando hoje sobre um tema que a gente está vivendo. Acho que a maioria do pessoal que está ouvindo esse podcast hoje está vivendo, deve estar te afetando, que é o ensino EAD, que é o ensino à distância. Então, senta aí, pega um café, entendeu? Pega um chá, não sei o que você vai, um mate, leão, não sei, um guaraná, ou, sei lá, o que você quiser beber, uma água. Senta aí e vamos conversar sobre isso. Então, muitos já sabem, né? Eu acho que nem é grande cena. Todo mundo sabe que a gente está vivendo um momento totalmente novo dos últimos, sei lá, 40, 50 anos. Eu acho que é do século, não sei. Que é a pandemia do coronavírus. A gente está vendo muita morte, muita gente indo embora do nada. Tudo bem que morte já é embora do nada, mas de uma forma estranha. Um vírus invisível que entra no seu corpo e te faz morrer se afogando nos seus próprios fluidos enquanto tem um cano de 30 centímetros enfiado na sua garganta. Enfim, mas a gente sabe que, como diz os nossos governantes, o Brasil não pode parar. E é por isso que nós temos a incrível solução do ensino médio, ou o ensino médio no caso do estudante do ensino médio, mas é o ensino à distância, que o mundo inteiro está usando, todo mundo está estudando dentro das suas casas, em seus computadores, com uma internet incrível, de qualidade. Só que não. Só que não. No Brasil, pesquisas indicam que mais ou menos 137 milhões de brasileiros têm acesso à internet. A pesquisa foi feita pelo comitê de... Deixa eu só conferir aqui para não passar a informação errada. Pelo Centro Regional para Desenvolvimento de Estudos sobre a Sociedade de Estudos para a Sociedade da Informação, a CETIC.com. Esse aqui é o site que eu estou usando. Que é vinculado ao Comitê Gestor da Internet no Brasil. Colocando em porcentagem, mais ou menos 74% da população brasileira tem acesso à internet, de acordo com essa pesquisa. Só que aí que tá. A gente para pensar, porra, 74% da população tem acesso à internet. Qual é o problema de aplicar um ensino EAD? Eu vou explicar o problema. O Brasil, ele tem uma coisa chamada... Uma coisa incrível, que muitos países sempre tem os países, né? Principalmente países emergentes como o Brasil, que desculpa, vou ter que falar, a porra de uma internet de Wi-Fi horrível, péssima, e uma de dados móveis pior ainda. O Brasil ficou na posição 86 num ranking de países emergentes de questão de acesso à internet. O ranking, eu vou estar colocando no Twitter depois toda essa informação. Quem quiser buscar é só clicar na hashtag SenaCast lá no Twitter. O ranking tinha 125 países. Então, assim, de países emergentes, no caso. É ruim pro país, sabe? Pro desenvolvimento do país, é horrível. E outra coisa, e o pessoal que não tem acesso à internet em casa, o que ele faz? São mais ou menos 47 milhões de pessoas. E aí? Como eles vão ter uma aula online? Poxa, Sena, é só pagar dados móveis? Tudo bem. Vamos dar uma olhada aqui num plano. Vamos usar como exemplo aqui o meu plano de dados móveis, que por sinal eu estou usando ele porque eu não tenho Wi-Fi em casa ainda. Yay, parabéns, que legal. O meu plano custa R$ 49,99. Ele libera para mim 3,5 GB de internet. Guardem esse número e guardem esse preço, ok? Vamos lá. Vamos usar como exemplo aqui a questão das aulas online, né? Aulas virtuais, no caso encontros tipo Google Meet, Zoom, aquela coisa toda. Eu peguei uns dados aqui e eu vou falar para vocês. A cada 10 minutos no Google Meet, você está gastando da sua internet mais ou menos de 14 a 20 MB. No caso, depende muito da variação, no caso, de quantas pessoas tem na sala, né? Na questão da conversa.
e também qual é a qualidade que você está escolhendo fazer a tua transmissão. Eu estou usando esses dados aqui na qualidade 480p, que não é HD, nem Full HD, mas também não é tão ruim. Você não fica que nem o Minecraft todo pixelado, todo... não dá pra ver teu olho. Dá pra tu ver, mas tu não vai ficar tão bonito assim não, mano. Vai tá lá, dá pra tu ver, ok? Isso aí é 10 minutos. Lembrando em média que uma conversa, uma aula dure, sei lá, 50 minutos, a gente tem que ver que o buraco é mais embaixo, entendeu? O buraco é bem mais embaixo. Colocando aqui que é 7 MB, né, por cada 5 minutos. E em 50 minutos você vai estar gastando aproximadamente, de empresa para empresa e de aplicativo para aplicativo, mais do que 70 MB de internet. Porra, 70 MB é coisa pra caramba. Mas eu tenho 3 GB, não sei o que. Tudo bem. Aí o seu professor chega pra você, no meio da sua ED, fala, porra, acesse esse vídeo aqui. Vamos lá pro YouTube? Um vídeo de 15 minutos no YouTube, na qualidade que não é HD, tá, gente? 480p normal, de 15 minutos. Ele consome da sua internet 550 MB. 550 MB. 550 MB é mais do que meio GB. Para quem não sabe, MB, 999 MB, 1000 MB equivale a 1 GB, ok? Só para contextualizar. Você assistindo uma videoaula de matemática de 15 minutos, você gasta meio GB do seu pacote de internet, que custa R$ 49,99 e libera para você apenas 3,5 GB. Fora os acessos à plataforma online que você está usando, seja ela Google Classroom, Zoom, não sei o que lá, não sei o que... vai estar gastando de qualquer jeito. Ou seja, a gente já sabe que quem tem, né, dados móveis já não consegue mais manter aquela pegada, né, de poxa, vou fazer o trabalho. Entende? Então já podemos perder aqui. Agora os planos de internet no Brasil, já que mais de 70% da população tem acesso à internet, tudo bem. Vamos dar uma analisada aqui no plano que eu encontrei na internet, da NET, né, da provedora NET, que é claro. Eu encontrei no site comparando velocidade, basicamente. O plano custa R$ 90, fora a taxa de instalação. E ele tem exatos 10 MB de download, 10 megas de download e 1 mega de upload. E ele custa R$ 90. Geralmente esses planos são vendidos em áreas rurais, então que não tem muito acesso à internet, e eles superfaturam a questão dos valores. Inclusive, adendo aqui para você, Telecom, vou falar o nome da empresa mesmo, desculpa, tem que falar, que no Amapá fazia 30 mega de download por 120, se eu não me engano. Incrível, incrível. Enfim, para um país que tem a média de velocidade da internet é 25 mega de download e 5 mega de... Não, 25 mega de download e 5 de upload, né? A gente não tá muito bem pra colocar o desse não, porque o bagulho é meio diferenciado. Então, usar como argumento que, poxa, o Brasil tem a sua grande maioria de pessoas com acesso à internet. Tudo bem, acesso à internet qualquer um pode ter. Mas, seja sincero, você consegue viver com 10 MB de internet? Bem provavelmente você está ouvindo esse tipo de... Para você poder ouvir esse tipo de mídia via streaming, você tem que ter no mínimo, assim, para poder conseguir consumir bem esse tipo de conteúdo, né? Seja ele em áudio, seja ele em questão de streaming, né? Tipo Netflix, Amazon, Hulu, aquela coisa toda de ver vídeo, ver filme, aquela porra toda. Você tem que ter no mínimo, pelas normas da Netflix, 5 megas de upload, ok? E 15 megas de download para poder rodar o bagulho tranquilo, sem travamento. Então, a gente sabe que o negócio já puxa. Será que todo mundo realmente tem acesso a isso? Foi feita alguma pesquisa aprofundada sobre como isso impacta na vida do estudante? Ah, é fácil. Vamos sair distribuindo chip para todo mundo. Tudo bem. Qual vai ser o custo de dar um chip para cada estudante carioca? Vamos usar como exemplo aqui a minha realidade. Um chip. Tudo bem. Quanto vai ser de dados nesse chip? 5 GB de internet para você poder usar, não sei o quê. Tudo bem. Lembra daquela postagem de vídeo? Que você tem que gastar para poder ver o vídeo? Sabe quanto vai para você ver um vídeo em HD no YouTube? 1 hora de vídeo, você consome 2 GB em HD. No YouTube e em outras plataformas, no caso.
Então, assim, isso dependendo também da. Depende muito de vários fatores para poder gastar, determinar a gastação, né? Mas a gente sabe que assistir streaming pelos dados móveis, não. Não rola. Assistir aula online também não rola. A solução não vai ser dar um chip para todos os alunos, gente. Desculpa, não vai. Porque cada documento que um professor manda na sua sala de aula online, virtual, no Google Classroom para você, ou libera em algum site que você tem que baixar, cada PDFzinho daquele consome da sua internet mais ou menos 900 KB ou 1 MB, 1 MB e meio, dependendo do tamanho dele. Pode parecer pouco, eu concordo. Mas já para pensar que, vou explicar aqui uma coisa, aluno também tem vida fora da escola. O aluno também entra no WhatsApp, o aluno também entra no Twitter, no Facebook, no Instagram. E tudo isso consome da sua franquia de internet. Então, assim, é um certo pensamento que a gente tem que estar tendo, né? O aluno vai ter que vai ter que pagar o plano dele e usar só para estudar. É aquele discurso de quem quer dar um jeito. Será que esse discurso realmente está válido pra gente atualmente? Ah, ele não quer estudar porque ele não quer estudar, porque ele não gosta de estudar, não sei o que. Tudo bem. E aí? Ele é obrigado a abrir mão do divertimento dele, que muitas vezes é pelo celular. Nessa mesma pesquisa diz que a maioria das casas brasileiras não tem um computador. Enfim, é só pelo celular mesmo. Ele vai ter que abrir mão de entrar na rede social dele e poder ver uma videoaula de 15 minutos. Tudo bem, eu concordo que quem quer estudar, ela vai conseguir dar um jeito. Mas será que precisaria ter que dar um jeito desse? Ah, Siena, o que você tá falando? Que porra é essa? Sim, você acabou de descobrir, parabéns. Eu tô falando sobre cancelamento do ano letivo. Agora eu vou apresentar os pontos, além do que eu já apresentei na conexão de internet, porque a gente sabe muito bem como é que é. E mesmo que você não use o EAD, você sabe que a sua internet não é do jeito que você merece, do jeito que você paga ela. Entendeu? Eu não vou nem falar aqui dos planos que estão disponíveis no Rio de Janeiro ou no Sudeste de modo geral, porque eu sei como eles vão ficar bolados depois e a gente vai ter que falar isso depois. Então, segura aí. Eu vou aqui levantar os pontos, entendeu? Que, primeira coisa, primeiro ponto aqui, pum, já foi falado, né, que foi a internet, mas vamos falar outro. Uma pessoa vamos supor que mora numa família de 4 pessoas, ok? Eu, meu pai, mais um irmão. Numa casa de 3 cômodos, que acredito eu que seja a grande realidade do povo brasileiro, e conhecendo o pessoal que escuta o podcast e também vendo, né, a vida existindo, né? Você tem essa consciência que o brasileiro ele não tem uma casa, não é padrão o brasileiro ter uma casa grande, mas sim ter uma família grande, e isso não é problema nenhum. Mas agora, já imaginou uma casa com 3 cômodos, 4 pessoas dentro? Legal, né? E você tendo que estudar, vendo aula online, com o seu irmão correndo pro lado pro outro, com a sua mãe fazendo angustiado porque o auxílio é água. Já vou pensar nisso? Agora, imagina, fecha o olho, imagina, 2 cômodos, com mais de 6 pessoas, dentro de uma comunidade, como por exemplo. E aí? Você consegue? O aluno consegue ter essa distinguição de hora de fazer o trabalhinho que o professor de matemática mandou no Google Classroom? Ele consegue? A gente tem que tentar pensar um pouco nisso, porque eu vou ser bem sincero, eu compartilhei isso no Twitter, inclusive. Eu, no início da pandemia, eu realmente falei que, porra, como assim? Quem quer dar um jeito, não sei o quê. Eu realmente fui dessas pessoas, não vou tirar meu cavalinho da chuva porque eu realmente fui. Mas quando você vai tentando olhar pro macro, tentando olhar de cima, observando não só o seu umbigo, como o umbigo dos outros e tentar ver tudo de uma forma mais ampla, você vê que esse discurso é um discurso burro. É um discurso que vai te levar para lugar nenhum. Só vai criar mais barreiras do que já tem. Entende? Nem todo mundo tem um notebook em casa, nem todo mundo tem um computador em casa. Você, que está ouvindo agora, já tentou fazer um trabalho digitado pelo celular? Gente, não dá. Tudo bem, dá, mas fica uma merda, fica horrível, fica péssimo. Aí o professor fala, coloque borda. Tudo bem, onde caralhos eu vou colocar uma borda no Google Documentos aqui pelo celular que eu não acho para colocar? Eu não consigo. Eu quero uma capa com o tamanho da Arial 35, seguindo as normas ABNT, com a fonte tal, itálico nas palavras em inglês. Tá, e aí? O que eu faço?
Como eu faço? Com uma tela de menos de 7 polegadas, que é a média do celular brasileiro, é tela com celular, a tela de celular dessa. Nem chega a ser 7, muitas vezes é menos, é 5.5 ou 6.5. Como você vai conseguir fazer isso numa tela dessa? Com um tanto de problema acontecendo. Você abre o seu site de pesquisa sobre, sei lá, Guerra Fria. Tem lá um pop-up, que é basicamente um quadradinho de propaganda de algum outro falando: coronavírus matou tantas pessoas no mundo. Você consegue distinguir isso? Você consegue separar na sua cabeça? Desculpa, eu não consigo. Se você consegue, parabéns pra você. Toma aqui a sua estrelinha. Eu não consigo. Você consegue tá lá folheando a sua incrível apostila virtual PDF enquanto tá na sua televisão falando: morre mais uma criança de coronavírus no Brasil. Se você consegue, mais uma vez, parabéns pra você, porque eu não consigo. Você consegue fazer exercício sabendo que um parente seu próximo chegou aí pro CTI e ficou procurando vaga em outro hospital porque no hospital dele não tinha? Parabéns, porque eu não consigo. São esses pontos que a gente tem que pensar, porque, cara, é um momento novo. É um momento que a gente não sabe o que vai acontecer, não sabe o que está acontecendo exatamente. Temos várias preocupações, entendeu? Não dá pra gente ignorar tudo e dar ênfase em alguma coisa. Eu não vou nem começar a falar dos problemas de alunos com necessidades especiais. Os surdos, os autistas ou pessoas que precisam de conteúdo adaptado. E tem como visualmente, auditivamente, né, os áudios, a questão de fazer, de entender a matéria. Imagina para quem é surdo, não consegue ver um vídeo no YouTube, porque a legenda não bate. Vocês já tentaram procurar no YouTube canais que explicam conteúdos específicos em história? Se você achar, parabéns, eu achei 2. No mar de monte de canal. Entendeu? E para alunos que não sabem ler nem escrever, os alunos autistas, como é que a gente faz? Não tem material adaptado para eles, não tem a mesma quantidade de material adaptado para eles. Entendeu? A gente vai buscar auxílio pro governo. Escolas vão buscar auxílio. E aí, como é que ficam os intérpretes por surdos? O governo simplesmente ignora ou fala que não pode fazer nada. Então, será, né? Será? Como é que fica a situação? Eu concordo que o ensino tenha que continuar. Eu sou totalmente a favor. Eu não tô aqui falando, porra, deixa os estudantes sem estudar, entendeu? Não tô. O que eu tô querendo dizer, o que eu também falei lá no Twitter, é isso. Esse ano é um ano perdido. Me perdoem, você pode discordar de mim, eu acho interessante que você discorde. Quem quiser comentar sobre isso, é só você colocar o número do podcast, o número da edição do podcast, usando a hashtag lá no nosso Twitter, no Twitter, que eu vou interagir com você lá. Ou até no Facebook, onde você quiser me chamar pra gente poder conversar de conversa, porque esse tema é muito bom e tem que ser discutido. Enfim, esse ano não vai valer, cara. Sabe por quê? Cara, eu não tenho... Na verdade, eu acho que nem precisaria colocar em palavras, né? É só você ligar a sua televisão e ver a propaganda do Enem, onde pessoas brancas que estão usando ao mesmo tempo um Galaxy S10 que custa mais ou menos 6.500 e um iPhone que custa, sei lá, 7.000, para poder gravar um vídeo pro governo com a bandeirinha do Brasil do lado, enquanto fala que uma geração inteira não pode ser perdida por causa de um vírus. Eu acho que se você vê aquilo e você consegue aceitar que o ano letivo tem que continuar, mesmo com isso tudo acontecendo, desculpa, mas na minha opinião isso é um erro de caráter. Porque aquilo lá não me representa. E eu tenho certeza absoluta. Eu ponho a minha mão, não vou colocar no fogo porque fogo arde. Eu ponho a minha mão na cabeça agora. Até bati o microfone, desculpa. Ponho a minha mão na cabeça agora pra você. Que isso também não te representa. Eu tenho certeza que isso também não te representa. Sabe o que acontece? Eles falam que tem que continuar porque quem tem acesso vai conseguir fazer. Vai dar o seu jeito. É fácil você dar o seu jeito quando você tem base. Quando você tem um PC de 4.000 em casa, onde você pode entrar, navegar pela internet, fazer live stream, ver conteúdo online. Quando você tem facilidade de poder fazer isso, quando você tem seu próprio quarto, você consegue sentar e ler 36 livros em uma semana e falar: nossa, como assim você não consegue ler 36 livros como eu leio? Nossa vida, você é muito preguiçoso mesmo. É fácil pra você, né?
Já parou pra pensar que, assim, só suposição, assim, só pra tentar, assim, só pra colocar aqui a ideia mesmo. Já parou pra pensar que tem gente diferente? Tem gente que não tem tanto dinheiro, ou tem tanta condição, ou tanta base mesmo pra poder fazer esse tipo de coisa? Já tentou colocar um pouco a mão na consciência? Eu acho que isso tem que ser feito há muito tempo, né? E esse aqui é o momento propício pra gente poder ver isso. Quem vai passar na universidade esse ano? Simples. Quem deu o seu jeito. E você que não deu? É isto, você que lute. Pá no seu ru. É isso. Fé, fé. Entendeu? Calma aí, você não conseguiu estudar pro Enem? Que pena, né, menina? Que pena. Como assim você não conseguiu e o Joãozinho tirou 1000 na redação dele? Conseguiu abaritar tudo de humanas? Estranho. Aparentemente você não deu o seu melhor, hein? É meio difícil você dar o melhor quando o mundo tá caindo ao seu redor, né? É legal, é legal. Isso leva a outro mérito, outro ponto aqui muito interessante também, que vai deixar agora. É uma opinião minha, mas eu acho que acaba englobando a opinião do pessoal também que tá ouvindo a gente agora. Eu falo a gente porque, enfim, caguei. É a gente, eu sou a gente, eu sou a gente. Isso. O que tá ouvindo a gente agora é o seguinte. Deixa eu te explicar ao aluno também que eu também fui um desses alunos e peço desculpa. A gente tem que tentar dar uma reflexão, a evolução vem sempre, então vamos revoluir aqui agora. Nem todo professor é uma máquina. Na verdade, nem todo não. Nenhum professor é uma máquina. Não adianta a gente querer, tipo, jogar culpa nos professores, que não vai dar certo. Sabe por quê? Vou te explicar. Assim como a sua mãe trabalha para poder colocar comida na sua mesa, o professor também tem que trabalhar para poder dar a comida dele. E se as normas de educação no nosso país dizem que o professor tem que dar aula online, ele vai dar a aula online dele. Agora, como ele vai dar a aula online dele, a gente não sabe. Mas o dele ele está fazendo. Ele está fazendo exatamente o que você está tentando fazer também, que é sobreviver no meio de uma pandemia. Sobreviver quando o mundo ao seu redor está acabando, quando os seus parentes estão indo para o hospital e provavelmente não voltando, ou voltando e morrendo dentro de casa de alguma outra doença porque não tem vaga no leito do hospital. Tem professores que estão tendo que enterrar os seus pais e no outro dia ir para a reunião. Já parou pra pensar nisso? Já parou pra pensar que assim, só por um momento mesmo, só suposição aqui, só devaneio da minha cabeça, só aqui um estalo. O professor também tem coração, o professor também tem família, só pra... Então, entende? Eu acho não, eu tenho certeza, e quem for contra, por favor, me diga, porque a gente vai ter que dar uma conversada. Mas é realmente uma conversada sem problema nenhum. É que eu queria entender, eu não consigo. Essa visão sobre como a educação está acontecendo durante a pandemia, eu acho que assim é uma visão niveladora, sabe? É aquilo de cada um por si, Deus por todos e vamos fazer acontecer. Mas gente, não é assim. A vida não é assim. A vida tem diferença, saca? E o que falta nesse governo, não só... Digo, o governo, de modo geral, tô pouco me fudendo pra quem é... Enfim, tô dizendo a visão do governo nesse ano letivo. Eles não estão nem aí. Eles querem que aconteça para não atrasar nada. Eles querem que não tenha aí porque tem ego envolvido. A gente sabe que tem ego envolvido. Não vou entrar nesse mérito porque, enfim, não estou falando de política, estou falando de educação. Eu estou falando de educação, eu estou falando de ensino. Estou falando de acessibilidade. Entendeu? Esse ano letivo não vai cumprir a carga horária. Não adianta colocar um domingo, de noite, de manhã, de tarde, de sábado, do cu do conde para feriado. Não vai adiantar. Esse ano está perdido. Esse ano não vai enfiar matéria. Não adianta o que for, pode ser 55 horas de live. Não vai entrar porque não vai. Não adianta. Ah, mas por que não vai? Gente, não tá meio óbvio por que não vai? Entendeu? É meio, tipo, tá bem óbvio que não vai entrar. Falta uma certa sensibilidade, um certo olhar afetivo para a população dos governantes, voltados para esse tipo de coisa, para a educação de modo geral. Foi o que eu falei lá atrás.
como você trabalha, como você consegue fazer alguma coisa que envolve raciocínio com a casa caindo na sua cabeça. Eu dei esse exemplo no Twitter, eu vou exemplificar aqui também. É que nem você querer fazer uma casa, construir uma casa no meio de um furacão. Você não consegue. Você tá lá colocando um tijolo, você olha pro lado, tá uma vaca voando, foda-se, e aí? Você olha pro outro lado, tá caindo, sei lá, tá chovendo raio, entendeu? Não adianta, você não vai se focar, você não vai se focar. E muito é capaz que o furacão passe por cima de você, e quando passar, e aí? O que você vai fazer? Entende? É uma parada que, cara, não dá, não dá. E querer forçar isso é desumano. Desculpa, na minha visão é desumano. Na minha visão é desumano. Já não basta tantos outros problemas que a pandemia trouxe pra gente. Eu já citei aqui o exemplo do pai que não consegue receber o auxílio. Tem famílias que não conseguiram receber o auxílio até hoje. E estão tendo que dar o jeito delas para poder continuar sobrevivendo. E o filho dessa família? Como ele vai sentar, pegar o notebook dele, separar aquela bandeirinha do Brasil, meninas, colocar do lado, ligar assim a webcam. Gente, estou estudando aqui, ministro da Educação, me põe na propaganda. Como? Como? Sabe? É essa parada, velho. Desculpa, eu já falei aqui que se você for contra, a gente pode conversar, que eu quero tentar entender. Mas esse ano pra mim não valeu de nada. Não adianta, não sei como é que vai ser. Vão passar com trabalho, vão passar com presença, vão passar com o diabo a quatro. Só sei que não vai adiantar. E se passar todo mundo, passamos pro terceiro ano, tudo bem. Ano que vem vai ter um dos anos, previsão aqui, espero muito estar errado, meu Deus. Eu quero muito que eu esteja errado. Pague a minha língua, Senhor. Ano que vem vai ser um dos anos que vai ter mais reprovação nas escolas, tanto públicas quanto particulares. Vocês duvidam? Vocês duvidam? Não adianta, senhores. Não adianta. Ensino à distância no Brasil. Nada de ensino à distância de qualquer jeito, mas no Brasil, especificamente, não fluiu. É uma bengala torta, uma bengala que a qualquer momento vai quebrar, se já não tiver quebrada, né? Se já não tiver quebrada. Tudo bem, você me fala. Valeu, chefão de tudo. O que você sugere para a nossa incrível educação brasileira nesse período de pandemia? Não é bem simples, eu entendo. Eu tento colocar a minha visão numa visão governamental. Não consigo muitas vezes, peço perdão, até porque eu sou cidadão, né? Proleta a gente não tende a ignorar esse tipo de coisa pra gente não ficar mais maluco do que a gente é, então. Mas, uma sugestão aqui, não sei se vai valer de alguma coisa, mas eu vou listar mesmo assim, porque o podcast não vou falar o que eu quiser. É isto. Primeira coisa, esse ano já sabemos que não valeu, ok? Na minha mente, na minha visão, no caso, né? O ideal seria paralisar aqui, esse ano não valeu. Fala, gente, foi mal aí, vamos parar, vamos dar uma segurada aqui, vamos esperar a pandemia passar, entendeu? Vamos esperar o rolê todo acabar, alunos voltem, quando estiver tudo tranquilo, a gente dá um jeito aí. Eu sei, gente, eu sei que vai atrasar a vida de muita gente. Eu tinha planos feitos para esse ano inteiro, os meus planos foram por água abaixo. Mas vamos parar para pensar aqui também de novo, outro exercício de pensamento. Você ser sincero comigo aqui. Você ia gostar que seus planos dessem certo, sabendo que a mãe de seu amigo morreu? Você ia gostar que seus planos dessem certo, sabendo que o seu tio morreu ou a sua mãe morreu? Eu não ia. Eu não ia. Prefiro muito mais ter que reelaborar meus planos todos e ver o máximo de pessoas possível viva do que trocar os pés pelas mãos, sair abrindo a porra toda só pra poder concluir o ensino médio a tempo e ver muita gente indo embora. A gente tá vivendo um momento que é a chamada desvalorização da vida. Eu vou ser bem breve aqui. A desvalorização da vida é aquilo. Quando morria 700 pessoas lá na Itália, tinha corrente de oração, hashtag no Twitter, Save Itália, não sei o que, Pray for Itália. Hoje, no Brasil, morrem mais de 1.000 pessoas todos os dias. É a média de mortes, está virando a média de mortes, infelizmente.
E a gente não faz nada. A gente faz o quê? Entra em discussão sobre, sei lá, famoso, sobre fofoca. Não tô entrando aqui no mérito de fofoca nem nada. Só tô dizendo que existem coisas maiores pra gente discutir. E a gente não tá discutindo. Entendeu? É aquilo, cara. Se vai muita gente embora, a gente tem que estar preparado para isso. Eu sei que naturalmente já ia muita gente embora. Só que um complô, uma conjuntura por parte do governo, a maior parte do governo, óbvio, e por parte de uma parcela bem grande, vai fazer esse número que já era grande ficar muito pior. Vai ficar muito pior. Não adianta a gente querer fazer o ano letivo terminar só para cumprir tabela e cuida de muita pessoa. Porque numa escola não são só os alunos, são os professores, são as merendeiras, são o pessoal que varre, são os faxineiros, são os zeladores, são os porteiros. Já imaginou? Não tem como a gente falar, abre tudo de novo, manda o povo pra rua. E aí? Como é que fica? As escolas públicas brasileiras não são pequenininhas, não são pequenininhas no caso, não tem pouca gente. A grande maioria das escolas tem um grande número de gente, a gente sabe disso. Já imaginou se 5 ali estão contaminados, contaminando todo mundo? Aí eles vão para suas casas, contamina a vovó, o vovô, vapo no vovô, vapo pra vovó, morre todo mundo. E aí? Quem vai sofrer? Vai ser o governo com a perda da pessoa? Não, vai ser você, vai ser eu. Que vai perder uma avó, vai perder um tio, vai perder uma mãe. Por quê? Porque um arrombado lá de cima falou, vão para as escolas que a gente tem que terminar o ensino. Desculpa, esse ano, como eu falei, para mim não vale de nada. Se for preciso, eu repito, sem problema nenhum, vai atrasar minha vida, tenho certeza disso. Mas, se for preciso, a gente tem que abrir mão de alguma coisa para poder salvar a outra, certo? É isso que a gente tem que ser ensinado, pelo menos eu fui ensinado assim. Então, pensar no bem maior é o ideal nessa quesito, é pensar no bem maior. Entendeu? Se a gente não tá vendo um certo posicionamento do governo, que nós tenhamos esse posicionamento no futuro. Se o governo chegar e falar, vai, volta pra escola, seja consciente e fale, não, eu não vou. Vou me expor ao vírus, vou expor a minha família ao vírus. Às vezes, o pai e a mãe conseguiram auxílio, estão dentro de casa, estão tentando dar aquelas, para evitar sair de casa o máximo possível. Aí vai lá, o governador manda o filho pra escola, o filho vai lá, pega o coronavírus, não sente nada, passa pra mãe. Mãe ou pai diabético, pai morre. E aí, como é que fica? Quem perdeu? Foi o seu governador ou foi você? Então, né? É isso. É isso. Medidas paliativas podem existir várias. Como eu falei lá atrás, no segundo bloco, né? No primeiro bloco, no segundo, assim, não interessa como você dividiu isso na sua cabeça. A educação e o ensino à distância tem que continuar. Os professores podem, se tiverem condições, continuem colocando. Isso ajuda muita gente. Mas isso não tem que ser cobrado. Não tem que ser cobrado. Poderiam muito bem já tirar esse peso das nossas costas, dos estudantes de modo geral, também dos professores, essa obrigação de estar tendo que estar todo dia lá colocando conteúdo, estar tendo que estar consumindo esse conteúdo, entendeu? Tira logo isso da nossa cabeça, é menos um problema. Vamos se preocupar com a pandemia, vamos se preocupar com o andamento da saúde pública, vamos se preocupar com o andamento da saúde financeira de cada família que está precisando. Vamos jogar nossos esforços para esses tópicos hoje. A educação é sim importante, eu concordo. A educação é a base para a sua existência, é a base para construir uma sociedade, uma sociedade questionativa, uma sociedade que funcione. Eu sei disso, não estou tirando isso de pauta. Eu estou dando ênfase em coisas que atualmente devem importar mais. E desculpa, senhor ministro da Educação, ou seja lá quem foi o miserável que fez aquela propaganda do Enem. Uma geração não vai ser perdida por causa disso. Uma geração vai ser adaptada. Uma geração que vai se atrasar um pouquinho, mas se tiver auxílio externo, no caso, ajuda do governo, ou mudanças de algumas leis, ou algum tipo de MP, alguma coisa, a gente vai contornar a situação. Eu falo isso porque eu faço parte dessa geração que vocês estão tentando colocar na nossa cabeça que a gente vai ser uma geração perdida. E a gente não vai ser geração perdida. A gente vai ser uma geração que está conseguindo olhar para a situação, analisar ela do jeito que tá, do jeito que dá, no caso, né? Que tá aí que dá. E escolhendo um caminho que
é o óbvio a ser escolhido, né? Pelos valores que a gente tenta pregar num país, que é a preservação da vida, é a preservação da existência do ser humano, do máximo de seres humanos possível. Nem que para isso acontecer, a gente tem que abrir mão da nossa educação e da nossa formação. Eu ia me formar no ensino médio ano que vem. Hoje, eu não sei se eu vou me formar ano que vem. Eu tô preocupado? Eu tô muito preocupado. Eu tenho certeza que, olha, minha mente tá fritando aqui. Mas eu vou escolher o quê? Um diploma, sabendo que junto dele muitas pessoas morreram. O diploma, no caso, do ano que vem. Ou esperar mais 1 ano ou 2 anos pra gente poder concluir isso todo mundo junto de mão dada. Porque eu não quero concluir, ter o meu diploma, sabendo que o amigo que tem asma do meu lado morreu de coronavírus. Eu não quero. Eu quero que eu e ele, a gente vá na formatura e jogue pro alto o nosso chapeuzinho de formando, juntos. Então, é isso, né? A gente tem que ter esse pensamento um pouco. E para terminar essa nossa conversa de hoje, eu gostaria de agradecer a todo mundo que deu apoio no último episódio principal e no piloto, que me ajudaram pra caramba a ser aprovado em várias outras plataformas. Muito obrigado mesmo. E mais uma vez reforçando, caso você queira sugerir algum tema, é só você entrar no Twitter, digitar lá #Cenacast e colocar o tema que eu vou estar olhando. E eu gostaria de terminar o podcast de hoje com uma adaptação de um texto. O texto original, ele é bem antigo, que é basicamente... O texto Não É Comigo. Alguém já deve ter lido ele, eu vou estar deixando ele lá na hashtag também, o original e o texto adaptado, tá? A adaptação foi feita pelo David Balotti em 2020, o arroba dele no Twitter é David Balotti. Ele faz textos incríveis que eu sigo, e esse texto realmente mesmo gostaria de citar para vocês aqui. Então vamos lá. Vamos lá. Primeiro pediram para eu ficar em casa, mas eu não me importei. Depois pediram para eu usar máscara, mas eu não me importei. Pediram para eu não reunir os amigos, mas eu não me importei. O presidente chamou o vírus de gripezinha, mas eu também não me importei. Meu país teve mais de 16 mil mortos, e eu não me importei. Os profissionais de saúde estão morrendo, os hospitais lotados, mas eu não me importei. Agora, eu fui contaminado, eu tô com medo, mas é tarde demais. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Então, pessoal, um abraço a todos aí. Fiquem bem, fiquem em casa, lavem as mãos, bebam água. E se tiver um cachorro, abraça o cachorro é muito bom, ok? Até o próximo podcast e é isto.